Imagina só, um manuscrito escrito lá em 1938 pelo autor de um dos maiores best-sellers de todos os tempos e que ficou escondido por mais de 70 anos. E o que esse manuscrito prometia? Uma entrevista exclusiva, com uma figura, digamos, bem incomum. Bom, vamos mergulhar nessa história. Pois é, a gente está falando de Mais Esperto que o Diabo do Napoleão Hill. Depois daquele sucesso absurdo que foi Pense em Riqueza, ele veio com essa obra super ousada, tão ousada que a família dele ficou com medo de publicar na época, achou que ia ser polêmica demais. E a promessa? Revelar a natureza do medo, do fracasso e do sucesso, num bate-papo direto com a própria fonte de toda a negatividade. A premissa do livro é simplesmente fascinante. Pensa bem, depois de anos pesquisando o porquê de algumas pessoas terem sucesso e outras não, o próprio Hill se encontra num momento terrível da vida. E é aí que ele decide confrontar os próprios demônios e, metaforicamente, ele coloca o diabo na parede para confessar todos os segredos. E é aqui que a coisa fica interessante. Através desse diálogo, a grande questão que fica no ar é: quais são os mecanismos mentais que nos impedem de alcançar nossos objetivos? Como é que a negatividade se instala na nossa mente e assume o controle de tudo? A primeira grande revelação do diabo é essa afirmação que choca qualquer um. Ele diz que a esmagadora maioria das pessoas vive sob o seu domínio. E o pior, não é pela força, mas sim porque as pessoas permitem. Mas como assim? Como é que ele consegue isso? A principal arma, segundo o livro, não é o mal, como a gente imagina, mas um estado mental que ele chama de alienação. E em inglês o termo é drifting. É como se fosse o hábito de deixar a porta da nossa mente aberta para qualquer influência de fora entrar e fazer a festa. Pensa nesse número, 98%. Segundo o Hill, quase todo mundo está à deriva, sem um leme, sendo levado pelas circunstâncias em vez de criar as próprias circunstâncias. É um número que provoca, né? Que força a gente a pensar em que lado dessa estatística nós estamos. Então, o que é exatamente essa tal de alienação? Bom, é viver sem um objetivo claro na vida. É passar o tempo todo só reagindo ao que acontece, em vez de agir e fazer acontecer. É deixar o medo, a dúvida, a opinião dos outros ditarem o rumo de tudo. Quem é alienado, no fim das contas, não tem um plano, só vai levando. E para manter as pessoas nesse estado, o diabo usa uma verdadeira caixa de ferramentas. A principal delas, o medo. O medo da pobreza, da crítica, da doença, de envelhecer, da morte. Mas não para por aí. Ele também se aproveita da nossa ganância, da preguiça, da vaidade e da raiva para nos manter sempre distraídos e sem foco. O cenário parece meio preocupante, né? Mas se 98% das pessoas estão perdidas, como é que a gente faz para pular para o time dos 2% que conseguem escapar? A boa notícia é que o livro apresenta um plano de batalha bem claro, um verdadeiro antídoto para essa alienação. O caminho para vencer o diabo se baseia em 3 pilares fundamentais. Primeiro, ter um propósito muito bem definido. Segundo, praticar a autodisciplina. E terceiro, que talvez seja o mais crucial de todos, aprender com a adversidade. Vamos entender cada um deles. Ter um propósito definido é o ponto de partida de tudo. É a nossa bússola. Quando se sabe exatamente para onde se está indo, as distrações e os medos perdem muita força. A gente deixa de ser um barco à deriva jogado pelas ondas e se torna um navio com um destino claro. A autodisciplina é o motor desse navio. Hill destaca o controle sobre 3 áreas principais: os apetites do corpo, como a comida, a energia sexual, que é super poderosa e deve ser transformada em criatividade e ação, e o hábito de dar opiniões sobre todos sem fundamento, o que só enfraquece a nossa capacidade de pensar com clareza. Agora, esse ponto mostra uma mudança de mentalidade que é crucial, a mentalidade dos 2%. Onde uma pessoa alienada vê um fracasso e desiste, a pessoa com um propósito enxerga apenas uma derrota temporária. É um feedback, uma chance de ajustar o plano e tentar de novo, só que de um jeito mais esperto. E essa citação resume perfeitamente o terceiro pilar. A adversidade não é o fim, mas um começo. Dentro de cada obstáculo, de cada erro, existe uma lição, uma semente de oportunidade. A chave é procurar por ela em vez de ficar se lamentando pela derrota. Ao final da entrevista, o Hill nos entrega a maior revelação de todas. Depois de expor todas as armas e estratégias do diabo, ele revela sua verdadeira identidade. E olha, não é nem de longe o que a maioria das pessoas espera. O diabo de Napoleon Hill não é uma entidade externa com chifres e um tridente, nada disso.
Ele é uma metáfora para o lado negativo da nossa própria consciência. É aquela vozinha da dúvida, do medo, da procrastinação que todo mundo tem dentro de si. Então, a grande conclusão é que a luta para ser mais esperto que o diabo é uma batalha interna. Não se trata de vencer o inimigo lá fora, mas de dominar a si mesmo aqui dentro. Trata-se de escolher a fé em vez do medo e o propósito em vez da alienação. Isso tudo nos leva à pergunta final, a mais poderosa que o livro nos deixa. Depois de entender tudo isso, qual é o único obstáculo que realmente pode nos impedir de alcançar o sucesso e a liberdade? A resposta é tão simples quanto profunda. A única limitação de verdade é aquela que nós mesmos criamos e aceitamos em nossas mentes. Ao entender isso, a gente não só se torna mais esperto que o diabo, mas se torna mestre do nosso próprio destino. E agora, a gente quer saber qual foi o ensinamento mais poderoso desta análise. Deixe um comentário aqui embaixo, curta e se inscreva para não perder as próximas.